Sejam bem-vindos a essa nossa terceira videoaula do projeto de ensino suplementar Educação, Política e Práticas Pedagógicas em Tempos de Distanciamento Físico. E na videoaula de hoje, nós vamos falar sobre o financiamento da educação básica e o novo Fundeb, de 1980 a 2020. E para tratar sobre esse assunto, nós trazemos a especialista professora doutora Magna França, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E para começar a aula de hoje, nós vamos perguntar para a professora Magna quais são os principais conceitos, normas e os principais contextos que precisam ser analisados para quem quer entender um pouco mais sobre o financiamento da educação básica. Para o entendimento do financiamento da educação básica, requer ver o contexto em que ele está inserido, conhecer dados macroeconômicos, o índice do produto interno bruto, principais legislações e programas de assistência financeira e de fundos contábeis, de redistribuição e transferência de recursos e o contexto político. Seria também analisar números efetivos direcionados às metas preconizadas pelas diretrizes político-educacionais, contidas em planos, programas e projetos, e, na atualidade, o Plano Nacional de Educação de 2014 a 2024. As mudanças políticas e educacionais efetivadas nas décadas de 1980 a 2000 visam ajustá-las ao modelo da sociedade vigente, das quais a ordem seria fazer mais com menos, ou seja, gastar o mínimo de recursos e realizar o máximo de ações possíveis, seguindo a lógica do mercado. Aliadas a essa proposição, foram desenhadas novas políticas em torno do financiamento da educação, evidenciando, assim, estratégias de cunho financeiro. É nesse contexto que a otimização do uso dos recursos públicos torna-se estratégia, justificando, assim, a política de fundos, instituída com o discurso que essa política iria superar problemas de qualidade e de desvalorização do trabalho docente. Seria, pois, uma estratégia possível, naquele momento, para a contenção de despesas, uma vez que se definia valores a serem gastos com a manutenção do ensino e a valorização dos professores. A legislação específica desse financiamento caracteriza-se pelos critérios de redistribuição e pela explicitação das fontes de recursos e de controle social em prol da manutenção da educação básica, tendo como parâmetros o custo aluno-qualidade para se conseguir educação de qualidade. É possível aferir esse custo com base em estudos realizados no Brasil e diante de valores investidos pelos países dotados de sistemas educacionais mais desenvolvidos. Neste estudo, se faz um recorte dos aspectos citados, abordando primeiramente as principais legislações e fontes de financiamento, e, em outro momento, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, seus desdobramentos e sua atual renovação, por considerar ser esse fundo a fonte principal de financiamento dessa modalidade de ensino. Assim sendo, no decorrer dessa discussão, são apresentadas informações específicas sobre os principais aportes legais que subsidiaram o financiamento, a reforma do Estado e da educação, destacando o financiamento como eixo principal. Prioriza o Fundeb pelos aspectos finalidade, composição de recursos e um breve balanço até a aprovação do denominado Fundeb permanente pelo Congresso Nacional em agosto de 2020.
E agora gostaríamos de saber da professora Magna quais são as prescrições normativas, as fontes e vinculação dos recursos do financiamento da educação básica no Brasil. O sistema de financiamento da educação no Brasil está estruturado em meio a um conjunto de preceitos constitucionais que regem o gasto das receitas gerais a um certo número de fontes vinculadas e uma variedade de instituições criadas para cumprir os objetivos educacionais. A política de vinculação de recursos da receita de impostos à educação apresenta uma gama de prescrições normativas e, desse conjunto, citam-se as mais relevantes. Começou em 1921, na Conferência Internacional do Ensino Primário, patrocinada pelo governo federal, com a proposta de 10% dos impostos para a educação, e, em termos legais, pela primeira vez na Constituição Federal de 1934, quando vinculados esses 10% da receita dos impostos da União e dos municípios, e 20% dos estados e Distrito Federal. Na Constituição de 1937, foi suprimida essa percentagem e reintroduzida na de 1941, como consequência da Conferência Interestadual de Educação. Com a Constituição de 1946, no artigo 169, são estabelecidos as alíquotas de arrecadação, sendo de 10% para a União e 20% para os estados, Distrito Federal e municípios. A Lei número 4.024, denominada primeira LDB, ampliou para 12% a vinculação pela União, porém, a Constituição de 1967 a suprimiu. A Emenda Constitucional número 1 de 1969 devolveu-a para os municípios. Na Lei de Ensino número 5692/71, em seu artigo 59, a vinculação para os municípios é mantida com uma alíquota de 20% da receita tributária, cuja aplicação estaria voltada para o ensino de primeiro grau. A Emenda Constitucional João Calmon, número 24 de 83, incorporada ao artigo 176 da Constituição de 1967, reintroduz a vinculação constitucional de recursos, com alíquotas de 13% para a União e 25% para estados, Distrito Federal e municípios. A Lei 7.348 de 85 regulamenta essa emenda Calmon referente às receitas e despesas para a manutenção e desenvolvimento da educação, denominado MDE. A Constituição atual de 1988 alterou a alíquota da União, passando de 13% para 18%, mas mantendo os 25% para as demais unidades federadas. Essa Constituição de 1988 estabelece também, no artigo 212, que o ensino fundamental público terá como fonte adicional de recursos a contribuição do salário educação recolhido pelas empresas na forma da lei desde 1964. A Emenda Constitucional número 14 de 1996, que dá nova forma de redistribuição de recursos pela União, introduziu a criação do Fundef e a Lei 9424/96 normatiza esse fundo. As informações postas fazem parte do cenário anterior à implementação da reforma do Estado brasileiro e da educação a partir de 1996. As bases institucionais do investimento com a ideologia neoliberal destinam-se às redes públicas de educação básica e secundária na concepção do mínimo a ser garantido pelo Estado, em face da aproximação entre gestão e controle de fluxos de produção à base das novas tecnologias. Com referência ao quadro econômico sob a orientação neoliberal do Banco Mundial, Banco Internacional de Desenvolvimento e Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, a CEPAL, o pensamento político
e é derivado do Estado mínimo, aquele em que o mercado constitui o melhor e mais eficiente mecanismo de alocação de recursos. A redução do Estado em tamanho, papel e funções é o eixo dessa ideologia. Entende-se também aquele Estado que não intervém nos propostos agentes econômicos. Com a Constituição Federal de 1988, e no contexto da reforma do Estado e, consequentemente, da educação, o financiamento é destaque como política de Estado e foi se consubstanciando através de emendas constitucionais e leis como eixo principal dessa reforma, com destaque para a descentralização e redistribuição de recursos, além da existência de vinculação de recursos constitucionais. Bom, desencadeou-se uma gestão de descentralização financeira e de responsabilidade dos órgãos federais para as instâncias dos órgãos estaduais e municipais. Essa forma de financiamento, quando associada ao crescimento econômico, contribui para a universalização do atendimento da educação básica, com ênfase na qualidade e na tentativa de consolidar valores democráticos à educação. Tem-se uma defesa da vinculação constitucional de recursos à educação. Essas mesmas vinculações legais, expressas em percentagens, são resultantes das receitas de impostos e transferências de estados, Distrito Federal e municípios. Sobre a aplicabilidade de recursos entre as esferas de governo, os estados contribuem com a maior parcela do financiamento público da educação, seguida pelos municípios e, em terceira posição, a União. A educação básica consome a maior parcela de recursos, seguida do ensino superior. As despesas da União se concentram em redes federais tecnológicas e universidades. Essa vinculação tem funcionado como um mecanismo protetor da educação contra as oscilações conjunturais das crises políticas e econômicas. As fontes de recursos financeiros para a educação podem ser vistas como internas, recursos orçamentários vinculados oriundos de impostos e contribuições, e as externas, operações de créditos. As mais importantes é aquela de origem interna, pois são responsáveis por um percentual elevado de despesas do Ministério da Educação. Os recursos externos, geralmente, são oriundos de outros países. Eles equivaliam a 2% na década de 1970 e 29% entre 1980 e 1990. Estimou-se um aumento considerável a partir de 1995, quando se iniciou os acordos com características neoliberais para a reforma do Estado. Embora a política de crédito do Banco Mundial se autodenomina cooperação ou assistência técnica e financeira, o cofinanciamento se constitui modelo de empréstimo do tipo convencional, tendo em vista os pesados encargos que acarreta e também a rigidez das regras e as pré-condições financeiras e políticas inerentes ao processo de financiamento comercial. Assim, os créditos concedidos à educação são partes de projetos econômicos que integram a dívida externa do país para com as instituições multilaterais e bancos privados. Parte da receita tributária financia a educação. Isso significa que, em período de expansão econômica, a receita tributária aumenta e, em períodos de recessão, ela diminui, causando à educação ondas de flutuação de recursos. Essa flexibilização para o financiamento apresenta um debate de ordem econômica, com repercussão direta para a esfera societária, qual seja a receita tributária, categoria contábil, composta pelos impostos, taxas e contribuições. Apesar das vinculações constitucionais de recursos
há definições e orientações referentes ao que o Estado arrecada, receitas, e o que gasta, despesas, pois os tributos, dada a forma de arrecadação, também marca qual faixa da sociedade é mais onerada diante do modelo adotado. Em se tratando de diretrizes políticas concernentes à gestão e financiamento da educação básica do período, o Plano Decenal de Educação para Todos, de 1993 a 2003, tem seus propósitos oriundos da Conferência Mundial de Educação, ocorrida em Jomtien, na Tailândia, em 1990, com características inovadoras e de cunho descentralizador, cujos objetivos seriam a universalização da educação básica e promover a descentralização administrativa, pedagógica e financeira do sistema. Caracterizaria, assim, que, após as normas legais, a escola seria responsável pela execução pedagógica em detrimento dos recursos financeiros que a mesma gerenciaria com enfoque participativo da sociedade. As orientações de descentralização financeira foram incorporadas pelo MEC, conforme descrito no documento Desenvolvimento da Educação no Brasil, de 1996, no item Políticas e Reformas Educacionais, tendo como consequência a descentralização dos programas do FNDE diretamente para escolas gerenciarem. Esse processo configuraria transformações econômicas, políticas e sociais que ocorreriam envolvendo mudanças no papel do Estado. Na gestão do então presidente Fernando Henrique Cardoso, na primeira gestão de 1995 a 1998, desencadeou-se a reforma do aparelho do Estado brasileiro para todas as áreas, criando como sustentação administrativa o Ministério de Administração e Reforma do Estado, denominado MARE. Promulgou-se a Emenda Constitucional número 14 de 1996. Ela altera alguns artigos da Constituição Federal de 88 e incluiu outros novos, determinando que a União organizará o Sistema Federal de Ensino e dos territórios, financiará as instituições do ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino, mediante assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Cria o Fundef, regulamentado pela Lei 9.424/96. Insere-se ainda nesse contexto a LDB e o Plano Nacional de Educação de 2001-2010. No primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 2003 a 2006, o Fundef é substituído pelo Fundeb pela Emenda Constitucional número 53/2006. Além de criar esse fundo, a emenda regulamentou o salário e educação como fonte de recursos para a educação básica. A lei do Fundeb deu respaldo à Lei 11.738, de 2008, sobre o piso salarial profissional nacional para os professores da educação básica, com jornada de trabalho de 40 horas e equivalendo 2/3, sendo 1/3 para horas atividades. A lei do piso provocou ao Conselho Nacional de Educação, CNE, a elaboração de diretrizes para os planos de cargos, carreira e remuneração e sobre o custo aluno-qualidade, o CAC. A Emenda Constitucional número 59, de 2009, traz dispositivos relativos à desvinculação das receitas da União, denominada DRU, à educação básica obrigatória e gratuita, passando de 4 a 17 anos. Bem como determina que os entes federados definam formas de colaboração de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório.
E para tratar sobre o Plano Nacional de Educação, o PNE, de 2014 a 2024, nós gostaríamos de saber um pouco mais quais são as implicações da Emenda Constitucional 95 de 2016, que tratou do novo regime fiscal, acerca do financiamento para a educação, para o cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação. A Lei número 13.005 de 2014 aprova o atual Plano Nacional, fruto de movimentos da sociedade civil e do MEC, com as conferências municipais, estaduais e nacional. A cooperação entre os entes federados está presente nesses planos, posto como normas gerais do Estado Democrático de Direito, em face de uma educação nacional com princípios comuns e expostos em dispositivos da Constituição Federal de 88. Como exemplo, cita-se a Emenda Constitucional número 1496 do Fundef e a Emenda Constitucional número 53 de 2006, que é disciplina sobre o Fundeb. Elas caracterizam também princípios e funções nacionais quando regulamentam os critérios de redistribuição e subvinculação de recursos, bem como o controle social em prol da educação básica. A arrecadação global do Estado tem aumentado, mas não a de impostos, pois o que aumenta são as taxas e contribuições. O PNE enfatiza que, em face da expansão do atendimento, essa deve vir acompanhada de um investimento baseado no custo-aluno-qualidade, o CAC, como parâmetro norteador, e que o acompanhamento e controle dos custos das metas possam ser por meio de lei de responsabilidade social e fiscal da educação em âmbito de cada estado e município. Em face desse contexto, em que a política de financiamento vem se consolidando, existe ainda fragmentação e distanciamento entre as políticas educacionais para os dois níveis de ensino, educação básica e superior. É premente a implementação do Sistema Nacional Articulado de Educação, através do regime de colaboração, para garantir a integralização dos níveis e recursos necessários à educação pública, com qualidade social, com um aporte adicional, substancial de recursos, na perspectiva de investimento de 7% do PIB. Assim, poder-se-ia viabilizar a execução da meta 20, que trata do financiamento de todas as demais metas, sendo, pois, a estratégia principal para fazer acontecer o Sistema Nacional Articulado da Educação. O balanço dos gastos com a educação durante a vigência dos primeiros anos do PNE, 2015 a 2018, está diretamente relacionado ao formato federalista de organização de Estado e aos dispositivos legais que configuram o contexto do planejamento, da política, da gestão da educação pública, voltada para os interesses sociais, econômicos e políticos, principalmente após 4 anos com o novo regime fiscal, a partir de 2016, reforçando do governo Temer. O total de investimento público em educação é resultado do somatório dos gastos efetuados pela União, Estados, Distrito Federal e municípios na função educação. O valor investido em educação com relação ao PIB no período 2015-2018 está bem abaixo do previsto. O percentual de investimento público em educação em relação ao PIB recuou de 6,31% para 6,10% no período 2015 a 2017. A comparação do investimento em educação à proporcionalidade do PIB não alcançou 7%, embora a meta 20 determine esse percentual até 2019. Se vê aí o reflexo da Emenda Constitucional 95 dos cortes e recursos para a educação, para a área social. Esclarecemos que os desafios que se impõem ao financiamento da educação
no âmbito federal tem consequências a partir da instituição do novo regime fiscal, com a vigência da Emenda Constitucional 95. Não obstante essa norma constitucional ter estabelecido limitação às despesas primárias pelo período de 20 anos, assegurou o piso de aplicação para os gastos públicos em educação, assim consideradas as despesas de manutenção e desenvolvimento de ensino, equivalente ao valor mínimo calculado com base nas receitas apuradas em 2017, corrigidas pelo IPCA, ou digo, a inflação, para exercícios subsequentes. Caso a União decida aumentar o gasto em educação durante esse regime fiscal, não poderá fazê-lo por meio da contratação de operações de crédito que ultrapassem as despesas de capital. Logo, no cenário fiscal brasileiro atual, o aumento de gastos por meio de endividamento, em qualquer que seja a função, não se mostra como alternativa, seja pela conjuntura econômica, seja pelas consequências legais relacionadas. E agora gostaríamos que a professora Magna falasse com a gente um pouco mais sobre o Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação. Falando agora sobre o atual Fundeb. Além de ser um fundo contábil, é uma ação de colaboração federativa solidária, ou seja, um mecanismo de promoção de pacto federativo que se efetiva por meio da descentralização e responsabilidades conjuntas pelas unidades federativas para a educação básica. Proporciona a forma de regime de cooperação e a redistribuição de recursos pautados num custo-aluno para todos os níveis ou etapas da educação básica. É composto por 27 fundos estaduais. Esta ação de colaboração do Fundeb está assim configurada. Envolve todos os entes federativos do país. Os recursos financeiros se voltam para uma política social, inscrita como direito de todos e dever do Estado. Sua efetivação tem consequências para todas as redes públicas. Garante, com suas subvinculações, duas grandes perspectivas de direcionamento dos recursos. Primeiro, para a valorização dos profissionais da educação, por meio dos planos de cargos, carreira, remuneração, formação continuada, padrão de vencimento e remuneração. E o atendimento mais adequado de estudantes da educação básica. Proporciona uma política salarial nacional aos docentes, com piso salarial profissional nacional, associada ao valor aluno-ano mínimo nacional, jornada de trabalho e formação mínima, no caso, somente o magistério. Transparência das fontes de recursos, arrecadação e aplicabilidade em sites oficiais. Prevê um controle social mais intenso e estrutural do que o antigo Fundef. Os recursos do Fundef pertencem a cada estado e município. Ele não tem personalidade jurídica e nem é órgão administrativo ou gestor, tratando de um sistema de contas bancárias por meio do qual os recursos são direcionados para atender seu objetivo, manutenção da educação básica. Os recursos do Fundeb são provenientes de 20% da receita de uma cesta dos seguintes impostos: Fundo de Participação dos Estados, Fundo de Participação dos Municípios, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, Imposto sobre Produtos Industrializados, Desonerações das Exportações, que é a Lei Candir, Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, IPVA, Imposto de Propriedade de Veículos Automotores, IPVA, Imposto Territorial Devida dos Municípios, mais dívida ativa, juros e multa dos impostos. O montante arrecadado é caracterizado receita e os gastos, despesas. Do total arrecadado,
pode-se investir de acordo com a legislação, ou seja, o mínimo de 60% arrecadado na valorização do magistério, como nós já dissemos, PCCE, vencimento e remuneração, caracterizando o pagamento do piso salarial profissional nacional. E os restantes, 40%, na manutenção do ensino, reforma ou construção de escolas, material didático ou equipamentos. A aplicação desses recursos está sujeita a regras definidas nos artigos 70 e 71 da atual LDB 93 e 94. Dos valores resultantes da aplicação dos percentuais sobre os 9 impostos que compõem o Fundeb, o ICMS é o que mais arrecada numa escala crescente, tendo como exemplo, em 2014, tem-se o valor de 76.351.000 para 90.333.000 em 2018. O ICMS é aquela alíquota que toda vez que nós compramos, pagamos combustível e pagamos o nosso cartão de crédito, parte deste ICMS vai para a caixinha do Fundeb via contas bancárias dos estados e municípios. Em 2020, o mínimo por aluno do Fundeb, considerando o fator de ponderação, são apresentados por etapas de ensino. A título de exemplo, por exemplo, quanto custa o aluno em 2020 da pré-escola em tempo integral? R$ 4.736. O aluno dos anos iniciais do ensino fundamental, 3.643. Anos finais, 4.189. Ensino médio urbano, 4.553. Ensino médio do campo, tempo integral e integrado à educação profissional, 4.736. EJA, integrada à educação profissional, educação especial, indígena e quilombola, 4.037. E daí por diante. São 21 valores de custo-aluno calculados e definidos pelo governo e divulgados por decretos ministeriais. Vale ressaltar que o fundo estadual que tiver valor aluno ano inferior ao mínimo definido para aquele ano, receberá recursos provenientes da complementação da União. Desse modo, a União garante que todos os municípios e estados tenham acesso a um valor por matrícula pelo menos igual ao valor mínimo nacional. Em 2020, por exemplo, 9 estados recebem ao longo do ano a complementação da União para a equalização do valor aluno-ano: Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco e Piauí. E para finalizar, professora Magna, nós gostaríamos agora de saber qual um possível balanço acerca do Fundeb, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério, nesses últimos anos. O atual Fundeb tem duração de 14 anos, terminando em dezembro próximo, com a finalidade de minimizar as desigualdades sociais na manutenção da educação básica. Alguns números dimensionam sua importância. Em 2019, movimentou 156 bilhões e 3 milhões em todo o Brasil, equivalendo a 63% do investimento total de 2,3% do PIB, para 48 milhões e 400 mil alunos matriculados. Muitos estados e municípios de regiões mais carentes dependem do Fundeb para manter a educação básica, numa média de investimento em remuneração só dos professores de 85%, que é o caso do Rio Grande do Norte e do município de Natal. O fundo tem caráter redistributivo. Por que efeito redistributivo? Porque ele representa o Pacto Federativo na área da educação. Em 2019, permanecem os 9 estados e respectivos municípios que não alcançaram o valor mínimo nacional e foram beneficiados pela complementação da União, sendo o Pará o estado que mais recebeu e o menor, a Paraíba. Ainda em 2019, por meio do Fundeb, os estados, no agregado geral, transferiram para os municípios em torno de 22 bilhões de reais. Se vê que os estados carentes transferiram mais aos municípios, isto é,
o correspondente a mais de 8 bilhões do que o valor que a União complementou. Logo, o fim do Fundeb traria uma grave situação para o financiamento da educação básica para os estados e municípios, que dependem quase unicamente desses recursos. Conforme dados divulgados pela deputada Dorinha Seabra, relatora da PEC número 15 do Congresso Nacional sobre o novo Fundeb, ou Fundeb permanente, afirma que o Brasil não gasta em educação como um país desenvolvido. Esclarece que não se pode avaliar isoladamente o gasto em educação em relação ao PIB, sem considerar os tamanhos do PIB e da população em idade escolar, a necessidade de matricular ainda crianças que estão fora da escola e ampliar sua jornada, bem como o gasto por aluno. Nessa perspectiva, informa também que, conforme a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, com 37 países membros, em 2018, apresentou o índice de 8 países, investimentos gastos por aluno equivalente ao ensino primário, de primeiro ao quinto ano, em dólares, sendo Estados Unidos, Áustria, Suécia, Finlândia, Alemanha, Portugal, Chile e Brasil. Desses 8 países, quem mais investe é os Estados Unidos, e o Brasil está em último lugar. Ainda de acordo com essa OCDE, os países americanos, México, Costa Rica, Chile, Colômbia, os países latino-americanos, como México, Costa Rica, Chile, Colômbia e Brasil, apresentam salários iniciais para seus docentes abaixo da sua média, ou seja, 34 euros, sendo que o Brasil é o que paga o menor valor. Esses são alguns subsídios, entre outros, que levaram à discussão do recém-aprovado Fundeb, denominado permanente ou novo Fundeb, à luz dos seguintes aspectos. Então, foram vários anos em que as comissões estudaram como discutir, como defender o novo Fundeb de acordo com as necessidades e as realidades locais. Então, foram os seguintes aspectos. Primeiro, equidade e qualidade. Segundo, transparência. Terceiro, complementação da União. Quarto, valor aluno ano. E quinto, as regras normativas. O que entendemos por equidade e qualidade? Propõe novas ponderações que considerem educandos dos mais baixos níveis socioeconômicos e a arrecadação tributária das localidades e acolhe preocupação com a qualidade e desempenho com equidade. Prevê a distribuição de, no mínimo, 10 pontos percentuais da cota municipal do ICMS, com base em indicadores de melhoria dos resultados de aprendizagem e de aumento da equidade. Os estados deverão criar leis próprias para essa normatização. Atualmente, nós já temos alguns estados que têm essas leis, como o Ceará, o Pernambuco, Sergipe, Acre, Amapá e Alagoas, estando previsto 2 anos de prazo para que os outros estados adotem essas leis. Prevê que parte da complementação da União, a partir de determinado patamar, seja distribuída conforme critérios de aferição da qualidade. Transparência. Prevê disponibilização de informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais, de forma a garantir a rastreabilidade, comparabilidade e publicidade aos dados coletados. Lei específica disporá sobre normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com educação nas esferas estadual, distrital e municipal. Complementação da União, que foi o item mais discutido e aprovado. Modelo híbrido. Preserva a distribuição no âmbito dos fundos estaduais, cria 2 modalidades de complementação da União. Até os 10%, mantém a mesma regra atual, sem perdas para quem já recebe. Chama-se equalização estadual.
A partir daí, adotam-se o valor aluno ano total, o VAT, 7,5, e a evolução significativa dos indicadores de atendimento à melhoria da aprendizagem, com redução das desigualdades, 2,5, para a distribuição com previsão inicial de 15% ao final de 6 anos. Nesse critério, a distribuição será por redes estaduais e municipais de ensino, maior efeito redistributivo. O movimento Todos pela Educação chegou a um percentual do custo aluno com base em um estudo que correlaciona o investimento por aluno nos municípios e os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, no 5º ano do ensino fundamental. No novo Fundeb, ou Fundeb permanente, ampliou-se a complementação pela União aos estados, distritos federais e municípios de 10% para 23%, numa escala gradativa, a partir de 2021 até 2026. Dos recursos dessa complementação, 5% serão destinados à educação infantil. O total de 2.745 municípios serão beneficiários dessa nova complementação de recursos. Valor aluno ano total VAT será calculado com base nos recursos integrantes da cesta do Fundeb, acrescidos de outras receitas e transferências vinculadas à educação. O parâmetro de distribuição será com base na efetiva capacidade de financiamento das redes de ensino. Custo aluno qualidade, CAQ, será a referência para o padrão de qualidade preconizado no artigo 211 da Constituição Federal de 88 e na LDB, e no Plano Nacional de Educação. Eles estabelecem que deve existir um padrão mínimo de qualidade para as instituições de ensino. A campanha nacional pelo direito à educação defendeu que o CAQ seja a referência de cálculo do novo Fundeb, a fim de evitar distorções entre escolas ao estabelecer condições equitativas de oferta do ensino. O indicador criado pela campanha é uma das estratégias da Meta 20 do PNE como parâmetro de financiamento. Regras normativas, cumprimento de condicionalidade, melhoria de gestão e que tiver evolução dos indicadores de atendimento, aprendizagem e redução de desigualdades. A compensação financeira para a exploração de petróleo e gás natural, incluídos os recursos do Fundo Social na forma da lei. Vedação da aplicação de recursos para pagamento de aposentados. Vinculação de recursos à manutenção e desenvolvimento do ensino estabelecida no artigo 212, suportará no máximo 30% da complementação da União e vedada a utilização dos recursos da cota federal do salário e educação para o financiamento da complementação da União. Remuneração de professores aumenta de 60% para 70% a proporção do fundo destinado ao pagamento dos profissionais do magistério. O novo Fundeb foi aprovado em 25 de agosto de 2020 pela Emenda Constitucional número 108/2020, incorporando as PEC 15 da Câmara e 26 do Senado, tornando-o permanente quando inserido na Constituição Federal de 1988, artigo 212-A e nas disposições transitórias. Vivenciamos um momento histórico do país com foco na redução de desigualdades e com novos incentivos ao avanço dos indicadores de qualidades educacionais. Fundeb permanente aprovado, vitória da escola pública. Obrigada.